Bom dia, nono ano. Então, nossa aula de arte de hoje, vai falar de da música brasileira lá na década de 1960. E por falar nisso, na aula de ontem, eu falei que em 1965 estreava na Record, TV Record, o programa Jovem Guarda, que era conduzido por nada mais nada menos pelos músicos Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. O trio foi responsável por popularizar o rock com referência de Elvis Presley, Neo Secada e os Beatles, grupo formado em 1960, mais precisamente em Liverpool, os garotos de Liverpool, como eram conhecidos os Beatles. Em seus programas cantavam um repertório selecionado de canções traduzidas do rock anglo-saxão. Traziam convidados e apresentavam músicas próprias, composições que faziam referência a temas de amor e do cotidiano, criando um clima de alienação no cenário obscuro que se desenhava o país. Os primeiros sucessos da Jovem Guarda foram canções traduzidas para o português, tais como Estúpido Cupido, tradução da canção Estúpido Cupido, de Nick Secada, interpretada por Celi Campelo. Meu Bem, tradução de Girl dos Beatles, interpretada por Ronnie Van. Depois vieram os grandes sucessos compostos pelos integrantes da Jovem Guarda, entre os quais se destacam Quero que Tudo Vá pro Inferno, de 1965, Calhambeque, de 1964, ambos de Roberto Carlos, e Festa de Arromba, de 65, de Erasmus. As canções de protestos marcaram o engajamento político dos músicos brasileiros que se posicionaram contra a ditadura militar e fizeram suas composições um instrumento de denúncia. O regime militar impôs a censura e com ela o cercamento de livre expressão de pensamento, desejos e posicionamentos políticos. Vários intelectuais, escritores, músicos, cineastas, atores e artistas plásticos foram perseguidos, alguns presos, torturados e outros exilados do país. Mesmo em um contexto político opressor, alguns músicos seguiram em seus papéis de militância política, expondo os terrores do regime e inflamando o desejo pela liberdade. Os censores, como eram chamados, responsáveis para examinar o que estava sendo produzido, rastreavam letras de canções buscando referências ao regime ou exaltações de ideias contrárias ao regime, invocando o sentimento de liberdade e democracia. Um resumo, no pé da letra, eles censuravam, eles discavam, na real, o que eles achavam que era uma música de protesto e estavam cantando contra a ditadura militar. Vale lembrar que Geraldo Vandré é um dos principais compositores de cantores de protesto. Durante a ditadura militar, sua música, para não dizer que não falei das flores, tornou os hinos de resistência durante os anos de chumbo e fez parte da memória musical boa parte daquela juventude no Brasil. Inclusive, Vandré foi preso, torturado e partiu para o exílio, retornando ao Brasil somente em 1973. Vale lembrar que essa música foi uma crítica à Tropicália. Chico Buarque também é um dos nomes importantes que se refere às canções de protesto. Roda Viva foi uma das primeiras composições contra o regime militar e ficou em terceiro lugar no Festival de Música Popular Brasileira. E apesar de você, foi censurada e só pôde ser gravada em 1978. Assim como Cálice, de 1973, uma das suas obras-primas feitas com o então baiano Gilberto Gil. Em 1967, surge então a Tropicália, o marco da música brasileira. Seus principais expoentes eram os músicos, mas o movimento também teve representação nas artes, como Hélio Quinta, no teatro como Grupo Oficina, e na direção de José Celso Martins, e no cinema com então o cineasta e também baiano Glauber Rocha. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Forte abraço!